tarde, meus amores, seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não se esquece de se inscrever, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E se estivesse gostando muito desse vídeo, deixa um joinha, compartilha com seus amigos e família. E também deixa um comentário. Muito obrigado mesmo. E bora lá para nosso vídeo. Então, meus amores, o vídeo de hoje é eu contando um pouco da minha história para vocês. Eu espero muito que vocês vão gostar. E também me dê essa vontade de ir contando um pouco da minha história, porque eu acredito que é bem bom que você está me seguindo, que você está aqui comigo, quer dizer que é um pouco melhor que eu conto um pouco da minha vida para vocês me conhecerem melhor. Então, o título de vídeo, eu acredito que vai ser um dia quando eu comecei a morar sozinho, eu me sentia abandonado. Então eu vou começar para contar porque eu me senti abandonado, tudo isso para vocês. Então é isso. Eu me lembro quando eu cheguei aqui no Brasil, daí eu teria que mudar de cidade, porque lá onde que eu morava, em Manaus, não tinha emprego. Então é que eu tenho um primo da minha mãe, que na verdade o respeito que eu tenho pra ele, não dá pra me chamar ele de primo, mas eu chamo ele de tio. E também lá a gente mais chama as pessoas mais velhas tio, que nem aqui no Brasil. Então eu chamava ele de tio. Daí, quando eu tava morando lá no Haiti, a gente tinha contato. Mas depois que eu viajei, eu perdi o contato dele, mas ele já tinha aqui, já tinha vindo pra cá no Brasil, certo? Daí, quando eu tava aqui em Manaus, conversando com minha mãe procurou o contato dele pra mim, minha mãe conversava com ele e mandava o contato dele para mim, eu conversava com ele perguntava para mim quando eu morava em Manaus se eu estava trabalhando, tudo isso. Daí eu contei para ele que é um pouco difícil, que ele também falou para mim a cidade que ele mora também é um pouco difícil para as mulheres conseguir serviço, mas ele acha que lá é mais um pouco melhor que aonde que eu tô, que é a Manaus, e ele tava morando em Mato Grosso do Sul, que é Três Lagoas. Então, daí ele falou, por quê? Ele falou, eu tô morando com... Ele tava morando só com... Na casa que ele morava, era só homem. Então, é por isso que ele tinha muita dificuldade para me ver. Daí tinha outro primo, que eu chamo de tio também, daí eles conversavam os dois, e o outro primo arrumou alguém que tava morando com outra pessoa, mas que dava pra mim morar com ela, e arrumou essa pessoa pra mim morar. Daí meu primo foi lá conversar com ela, tudo certinho, eu tava lá em Manaus, e ajeitando uns planos pra mim vir lá em Mato Grosso do Sul. Daí eu viajei. Se eu arrumar algum foto da minha viagem de Manaus para Mato Grosso, eu mostro para vocês na tela. Daí depois que eu viajei, eu cheguei lá. Eu me lembro o dia que eu cheguei, tinha muita chuva. Eu cheguei lá, vi meu primo, tudo isso que eu chamo de tio, que você vai sempre ver que eu falo de tio. Eu vi meu tio, daí... E no mesmo dia eu dormi na casa dele, daí por causa que eu cheguei muito tarde, daí de manhãzinho, daí ele teria que me mostrar o centro, tudo isso, e para mim conhecer a mulher que eu ia morar com ela, que é uma pessoa muito legal, muito maravilhosa. Eu sou muito grata a ela, muito grato mesmo, porque sem me conhecer, ela aceitar morar comigo.
Poderia, certo? Mas morar, tipo assim, eu dormir no mesmo quarto que era. Ela não conhecia, ela poderia dizer não, que não, que era não quer, mas era aceitado e eu fui lá conhecer ela, tudo isso, e ela se apresentou pra mim, eu me apresentei daí, e ela me mostrou a casa, que a casa que eu ia morar era no mesmo quintal que o outro primo, que eu chamo de tio, morava. Só que esse outro primo eu não conhecia ele, eu conhecia ele aqui no Brasil. Então, daí a gente começou a morando, nós quatro, tem dois, tinha um casal, não, nós quatro, eu e ela e um casal. Então o casal decide de casar, porque eles se casar pra morar sozinha. Então eles moravam sozinha e eu e ela morava junto, nós dois. Passamos e nessa história, daí depois de um pouco tempo, demorei para arrumar serviço. Tinha um lugar que se chamava Ciat. Era todo de manhã, eu ia lá procurar serviço. Todo de manhã, todo de manhã. Vou até deixar alguma foto quando eu ia lá no SEAT para procurar serviço, se eu acho. Então, todo de manhã eu ia lá procurar serviço, mas não achava, porque meu carteira não era assinada, era muito difícil, só pessoa que tinha experiência, que eles procuravam por serviço. Era muito difícil. Mas meu tio, ele pagou a primeira. Será que foi ele, eu acho, que pagou o primeiro pagamento da casa? Porque mesmo que eu morava com ela, mas eu pagava o aluguel, certo? Daí depois eu acho que meu esposo, que era meu namorado, ele mandava dinheiro para me pagar o aluguel. E esse tio, gente, ele é mais do que um tio para mim. Eu considero ele como se fosse um pai, porque ele me ajudou tanto, tanto, tanto. Porque ele comprou para mim o colchão, ele me deu a cama, ele procurou algum colchão para mim conseguir dormir. Ele também me deu um liquidificador. Ele ajeitou um monte de coisa para mim conseguir não atrapalhar as pessoas que eu tava morando, entendeu? Então ele fez tudo com amor. Quando, tipo assim, a gente não tava morando na mesma casa, mas eu sempre ia lá comer na casa dele, porque nesse momento também ele não tava trabalhando, ele só tava de, como que é? Ele tinha um acidente, operação, eu acho. Daí ele tava só recebendo INSS, né? Então ele não poderia voltar a trabalhar, então eu ia lá fazer comida para ele e no mesmo tempo almocei na casa dele. E ele sempre saía comigo, comprar as coisas, tipo assim, pra gente comer. Ele é muito, muito bom pra mim, muito, 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 muito. Eu sou muito grata a ele. Eu vou mostrar a foto dele nessa tela também. Eu considero muito ele como se fosse um pai. Então, daí eu continuo morando lá até que um primo, que é o filho do outro tio que eu não conhecia, que eu conheci aqui no Brasil, daí ele trabalhava numa loja. Daí o patrão da loja que ele trabalhava precisava de alguém para trabalhar nessa loja. Então, ele decidiu de falar de mim, de falar de mim com o pai dele, que é o tio que eu não conhecia, que o patrão dele que precisava de alguém. Então, eu ia lá para trabalhar. Só que, gente, eu nunca trabalhei. Na verdade, eu só fazia bico em Manaus, mas o bico que eu fazia era faxina, cuidando da criança, da pessoa que eu fazia faxina para ela, passava roupa para ela. Eu não sabia nada de roupa, tudo isso, mas saiu que eu vou trabalhar numa loja. Gente, eu fiquei muito feliz. Ao mesmo tempo, eu fiquei muito com medo, porque eu não sabia de nada. Eu falei, eles não vão me aceitar e eu sou estrangeira ainda, como que vai ser pra mim? Mas quando Deus tem propósito
tem propósito na sua vida, tudo que parece difícil para você vai parecer fácil mais para frente, porque é de Deus e é Ele que tá trabalhando na sua vida. Então, daí meu outro tio que eu conheci aqui no Brasil me falava que ele arrumou algum bico pra mim, ele vai me mostrar o lugar que é o centro. Só que eu não conhecia muita coisa lá onde que eu morava, porque eu apenas chegar, eu só conhecia a SEAT, porque meu tio mesmo me mostrava, eu só conhecia a SEAT. De manhãzinha eu sempre ia lá para procurar vaga. Então ele foi lá comigo no primeiro dia, me mostrou o serviço. Cheguei lá, eu não conhecia nada, mas o patrão, ele me ensinou as coisas no mesmo primeiro dia, ele me recebeu muito bem. Ele, e depois a esposa dele vem me receber muito bem, muito. Eu sou muito grata a essas pessoas, que é muito maravilhosa mesmo. Eles me receberam muito bem, ele me mostrava como que era, tipo assim, as bermudas, como que é uma... Nunca eu vou esquecer disso. Daí me mostrava o trabalho certinho. Só que eu sou estrangeira, tem algumas coisas que ele falava, eu não entendia por causa que o sotaque de... Não é sotaque, sei lá. O jeito de falar em Manaus é bem diferente do jeito que eles falam em Mato Grosso do Sul. Mas eu comecei a pegar no jeito de Manaus, mas não era o jeito de Mato Grosso do Sul. Tem algumas coisas que eu fiquei confuso de, entendeu? E eu não falava muito bem o português. Mesmo assim que eu não falo muito, mas hoje em dia eu posso falar, vocês podem entender um pouquinho. Mas nessa época era bem difícil. Então, meus amores, a mensagem que tá subindo. Então, meus amores, eles arrumaram esse serviço pra mim. O primeiro dia eu teria que atender as pessoas. Eu acho que algumas pessoas me entendiam, outras não. Mas foi muito difícil. Mas mesmo que era difícil, eu queria o trabalho, porque eu não precisava muito que meu namorado mandava dinheiro para mim, porque eu precisava esse emprego. Eu falava assim, Deus me ajuda, me dá um entendimento melhor para entender o que os clientes querem, para me atender melhor, eu sempre orava tudo isso, mas eu tinha um medo de ser mandada embora. Então, meus amores, então eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar todo dia, eu ia lá, mas eu acho que ele ia me pagar só de semana, porque eu não era fixo. Ele falou pra mim só ia fazer um teste pra ver se eu dá pra trabalhar, entendeu? Então, fiz esse teste comigo, primeira semana, foi. Daí no primeiro semana foi, daí é isso. Daí eu trabalhava, daí no domingo ele me pagou o salário, daí depois ele disse que ia falar com meu tio, que é o pai do meu primo, que é o tio que eu conheci aqui no Brasil. Então ele falava assim que ele ia falar com ele, porque ele entende melhor, né? E ele também que conversou com ele quando o filho de, quando o meu tio, meu primo falou com o pai, então o pai foi falar com o patrão que eu ia, né, trabalhar. Então ele ia falar se é pra mim vem ou se não é. Então ele falou pra mim numa segunda-feira não precisa vir, que ele vai falar com... É minha esposa que tá abrindo. Que ele vai falar com meu tio, tudo isso. Então, depois do segunda-feira, tem alguém que tinha um bico também pra mim ir limpar um posto de gasolina que ia abrir. Então, eles precisavam muita gente pra fazer bico. E esse pessoal arrumou pra mim, eu acho que foi mesmo meu tio, mesmo o tio que arrumou esse serviço pra mim, que foi lá e arrumou também pra mim. Só que era um bico e aquele da loja era um trabalho, mesmo que não ia assinar meu carteira na mesma hora, mas era mais assim, mais certo, mais tipo assim,
mais, sei lá, mais pra mim, mais bom pra mim que aquele bico que é só um dia e depois não sei o que eu ia fazer da minha vida. Então eu resolvi o casal que tava morando na mesma casa que eu morava, a mulher tava trabalhando, só que o esposo não tava. Então, gente, eu vou cortar o vídeo aqui, eu vou voltar do serviço, eu finalizo. Meus amores, voltamos para nosso vídeo que eu tinha encerrar por causa que eu ia pro serviço. Agora eu cheguei do serviço, então eu venho para continuar nosso vídeo, tá? Então, meus amores, agora eu quero falar que o serviço, o bico que eu tinha uma, que eu falei que era meu outro primo que eu conheci aqui no Brasil, que arrumou pra mim, não foi uma outra menina que me encontrou um dia no Ciate, que ela sabia que eu tava precisando de serviço. Ela conhecia o meu outro tio que eu conheci aqui no Brasil. Então, como que ela me perguntou meu nome, aonde que eu tô morando, tudo, eu já tinha falado pra ela. Então, o dia que ela arrumou esse bico, ela me chamou. Então, foi ela que me chamou. Mas ela passou com outro tio, é por isso que eu me lembrei que foi ele, mas não foi ele, foi a outra menina. Então, como que eu já tinha esse loja que eu já tinha fiz uma semana de bico, daí me falava que ia falar com meu tio para ver se é para mim voltar. Então, daí o casal que tava morando no mesmo casa que eu, o esposo, o marido não tava trabalhando, só que a esposa tava trabalhando. Então eu resolvi passar esse bico para ele e para mim conseguir segunda-feira para me esperar se vai me chamar de novo na loja para trabalhar. Tá vendo? Então eu passei o bico para ele. Daí ele falou para mim: "E se não te chama para trabalhar na loja?" Eu falei: "Seja a vontade de Deus." Eu falei para ele que Deus vê que eu tô ajudando e Deus vai me ajudar, porque era, eu acho que uma coisa de R$ 140. Mas era R$ 140, só que eu tava num dois. Tipo assim, se o da loja não tinha me chamado, então eu ia fazer meu 140. Então eu falei, seja a vontade de Deus, pode ir e eu vou ficar esperando. Então, mesmo segunda, eu me lembro que meu tio que eu conheci aqui no Brasil. E para lembrar para você, no mesmo dia que eu fui conhecer a menina que eu tava morando, foi no mesmo dia também que eu conheci esse tio também. A gente conversa muito, falando de tudo, de tudo, de tudo da família, então. Foi isso. Então, daí eu no mesmo dia de segunda, meu tio foi lá com ele conversando, então deu certo. Então, para me ficar trabalhando na loja, então eu fiquei trabalhando, porque senão ia muito difícil para mim, porque eu precisava de dinheiro para mandar para minha mãe, para minha família, mas só que se eu não tivesse esse trabalho, ia ser muito difícil para mim, porque o dinheiro que eu ia receber do meu esposo, que era meu namorado, então ia ser só para gastar o pagamento da casa, mesmo que sendo que eu sempre almoçava na casa do meu tio, mas tem algumas vezes que eu precisava comprar alguma coisa, tipo assim, de leite, quando eu chego em casa de noite para jantar. Então, eu precisava do serviço, de todo jeito eu precisava do serviço, porque eu precisava para ser independente, para depender de mim mesmo. Então, graças a Deus deu tudo certo. Eu trabalhei. Na casa que a gente estava morando, como que eu já tinha falado para você, os casal resolvi morar junto, sozinha, então ficou nós dois. Ficou nós dois, como que a gente estava dividindo um quarto, então eu resolvi
pegar um pra mim e ela ficar com um quarto dela. Então, o quarto que o casal tava morando, então eu fui lá e no quarto que eu tava dormindo com ela, então ficou com ela que a gente dormir separado de, de quarto, porque o casal mudou, então a gente ficou nesse casa até que meu tio, que eu conheci aqui no Brasil, que estava morando no mesmo quintal que eu, mudou de outra casa. Então a casa que estava no quintal estava vazia e a casa que a gente estava morando, eu e a quer dizer que eu vou falar que é irmã, porque ela é irmã da mesma igreja que eu. Então, quando eu falo irmã, vai ser ela, porque eu não quero marcar nome de ninguém nesse vídeo. Então, ela a gente dividiu mesmo que eu não estava trabalhando, sempre dividiu o aluguel, água, luz, tudo. Então, quando eu resolvi trabalhar e achei esse serviço tudo certinho, que eu já falei pra vocês, então ficou assim. Só que na hora que os outros casal como que é? Mudou, então a casa ficou mais caro pra gente dois, então as água, tudo isso, certo que a gente não tinha muito tempo para gastar água, luz, tudo isso. Então, a gente mora lá. Meu tio, que eu conheci aqui no Brasil, foi mudar. Então, a casa que ele estava morando era mais melhor que a casa que a gente estava morando. Porque a casa que a gente estava morando era bem madeira. E também quando chovia, quando choveu, então molhava tudo. Então, era bem assim, precisava muito de mudança. A gente não mudou porque a gente não tinha condição de mudar, porque o dinheiro que eu recebia era para mim pagar a casa, pagar a casa, comer e também comprar algumas coisas se eu precisava, que era nem era grande coisa, tipo assim, roupa, eu não tinha dinheiro sobrado para roupa, era só para manter o pagamento da casa e também mandar dinheiro para minha família. Eu também mandava dinheiro para se por exemplo, algum pessoa estava precisando e vizinha perto da minha mãe precisava, que já tinha me conhecido, falava para minha mãe falar comigo, então eu mandava. Então ficou nessa que a gente planejou de mudança, só que ia mudar para lá, a dona da casa queria aumentar a casa que a gente ia mudar, porque era bem melhorzinha que a casa que a gente tava morando. Quando eu falo que era bem melhorzinha, quer dizer que não era muito boa também, porque a gente achava que não tava, não tinha goteira, mas tinha também. Eu lembro que meu tio sempre falava, mas tinha mesmo, mas era bem melhorzinha, sabe? Aquele que era bem, o chão era bem melhor, tudo isso. Então a gente resolveu de mudar lá. Mesmo no mesmo quintal, então a gente resolveu mudar lá. Ficou uns tempos lá, morando tudo certo, eu e ela. Então até um dia que ela resolver de morar com o primo dela, que o primo dela tinha chegado, então ela resolveu de morar lá com o primo dela, então ela teria que mudar. Então é isso. Então no dia que ela ia mudar, gente, eu fiquei tão triste. Eu fiquei muito triste, sabe? Eu me lembro que esse dia foi um dia de domingo. Até pra mim, eu já tinha me arrumado pra ir pra igreja. Eu não tinha coragem de ir pra igreja, de tanto triste que eu tava. Então, eu não fui pra igreja. Eu queria só alguma pessoa pra me ouvir, pra alguma pessoa pra me poder conversar, pra sentir essa tristeza que tava por dentro, né? Então, nesse dia eu tava muito triste, sabe? Foi. Então, eu acho que já passei por tanta dificuldade também, já passei por tanto.
tristeza. Então isso foi um dos dias também que eu me sentia muito, muito sozinha, sabe, porque eu só tinha meu primo, sabe. Tinha meu primo, tinha o outro primo que eu conheci aqui no Brasil, que tem a esposa dele, que é muito querida comigo, que ele tem também 2 filhos. Meu Deus, ele tem um filho que a gente era muito, muito, muito próximo, que ele me considerava muito, muito, muito. E até hoje a gente tem a gente sempre conversa tudo isso, mas eu me senti, mas sabe, mas não era assim minha mãe que estava perto, não era assim uma irmã, não era assim. Então fiquei muito, muito triste no dia que era desse dia de mudar. Então nesse dia eu ia para a igreja, mas não tinha esse coragem de ir para a igreja de tanto que eu estava triste, mas sendo que eu errei, era para mim ter ido para a igreja, mas eu não tive a coragem. Eu me lembro que nem tinha coragem de. Nessa época eu tinha uma bicicleta, nem tinha coragem de conseguir andar de bicicleta de tanto eu tava triste por dentro eu tava chorando. Eu me lembro no mesmo dia que eu peguei a bicicleta pra ir até. Daí eu resolvi, eu não ia pra igreja, teria que ter um lugar pra mim ir. Então, esse lugar foi na casa do meu tio mesmo, que eu já tinha conhecido lá no Brasil mesmo, que eu considero como se fosse um pai. Então, eu resolvi ir lá na casa dele. Então, eu fui lá na casa dele e ele achava que eu ia para a igreja, então eu falei para ele que não foi, mas eu não queria mostrar tanto minha tristeza, mas também eu queria um abraço, eu queria um apoio, né? Então, nesse dia, para falar a verdade para você, o que eu esperava dele, mas não tinha esse. Mas mesmo assim, sabe, homem é assim. Então, ele só falava pra mim, então, daí nesse dia eu falei, então, hoje eu vou morar sozinho, tudo isso. Eu esperava outra coisa dele, mas ele falou assim, então tu vai morar sozinha, tudo isso, e eu não esperava isso, gente. Eu queria uma palavra de carinho. Nesse momento, eu só queria minha mãe. Na verdade, eu só queria minha mãe, já que meu pai faleceu. Eu só queria alguma pessoa que me conhece muito, que sabe o meu sofrimento, sabe? Então, nesse momento, e eu fiquei meio assim, no meu coração eu tô dizendo assim, ó, eu venho pra ter uma pessoa pra me apoiar, olha que ele fala. Então, daí ele, daí ele começou a falar, então tu tem que arrumar suas coisas para comprar. Porque na verdade, quando eu morava com ela, todas as coisas era dela. Tipo assim, eu não tinha quase nada. Eu me lembro só uma pessoa que ia mudar, que precisava pra gente comprar algumas coisas para não levar tudo. Então, nesse momento, quando a gente estava morando junto ainda. Então, nesse momento, eu acho que eu comprei só uma panela e também eu me lembro um dia que na loja que eu tava trabalhando, tinha aqueles pessoas que passa para oferecer algumas panelas, tudo isso, conjunto de panela. Então eu comprei esse conjunto e eu nunca usei. Então foi essas duas, eu não tinha quase nada, quase nada. E também aqueles casal que morava comigo também, tanto que eu não tinha nada, eu me lembro que a esposa do casal, ela me deu um prato e ela me deu um colher. Então foi essas duas coisas que eu tinha. E tinha um copo também que eu saí até Manaus para ver. E tinha um prato de plástico também que eu já tinha saído de Manaus, tudo isso. Só isso, mais geladeira, fogão, não tinha nada disso, que eles só falava disso, que eu precisava, tudo isso. Então, eu fiquei assim, né? Mas naquele dia eu me sentia tão sozinha, tão sozinha. Foi um dia assim pra mim. Eu não vou falar que foi o pior dia da minha vida, porque o pior dia da minha vida foi quando faleceu meu pai. Foi o pior dia da minha vida.
Mas essa aqui também me doeu muito, muito, muito. E também não tem palavra. Mas naquele primeira noite, gente, para mim voltar para minha casa, eu, na verdade, meu sentimento não era para voltar para minha casa, porque eu passei o dia inteiro na casa dele, né? Mas para mim voltar para minha casa, eu não queria voltar para minha casa, mas teria que voltar, né? Então eu voltei para casa. Daí eu voltei num horário para mim não conseguir ver ela porque eu não tinha coragem, entendeu? Sendo que a gente não tinha problema, quer dizer, mas só que eu não queria ficar mais triste ainda, então eu resolvi entrei mais tarde, sendo que para mim quando eu cheguei, eu vi ela tinha algumas coisas que sobrava que ela vem pegar. Então, e tinha também uma amiga que sempre que não é tinha, que é minha amiga, que nesse momento também que ela tava ela foi na igreja tudo, então não tinha ninguém para me apoiar. Eu só te lembro também que eu tenho um amigo também que ele também me apoiaram, mas aquele apoio que eu queria só da minha mãe mesmo. Então, meu esposo também me apoiara muito, que era meu namorado, mas ele morava muito longe de mim, é aqui em Santa Catarina, em Mato Grosso do Sul. Então foi muito, muito difícil para mim. Mas a primeira noite que eu morava aqui, que eu dormi sozinha, foi. Daí foi num domingo que aconteceu isso. Na noite, gente, eu entrei na casa porque ela tinha algumas coisas que ela tinha esquecido, ela foi lá pegar. Daí eu fiquei muito, muito triste. Eu me lembro que a dona da casa, que eu considero como se fosse a minha mãe, ela é uma senhorinha de idade, mas a gente chama tanto ela e tanto mim, chama a a dona da casa de mãe, né? Eu me lembro que ela vem e ela me fala, poxa, a sua amiga foi embora e agora você vai ser sozinha, tudo isso. E ela começava a me ajudar, sabe? Na mudança tinha algumas coisas de de que tava precisando de varrer. A dona da casa, que é uma senhorinha, ela começava a me ajudar a varrer a casa, a lavar aquele panela que eu tinha, aquele só eu tinha panela, essa panela só, e eu não tinha quase nada aí disso. Sim, só a panela. E eu também, naquele momento que eu tinha comprado daquele pessoa de mudança, eu tinha comprado alguns copos. Ela começava me ajudar a lavar esses copos e aquele panela. E eu não tinha coragem de fazer nada, nada. E naquele noite, se a senhora puder, falava assim pra mim, eu vou dormir com você, eu ia ficar muito feliz, porque foi primeira noite que eu vou dormir sozinha. Meu Deus, eu fiquei muito com medo. Eu sou uma pessoa assim, tudo me dá, eu já pego susto. Então, imagino eu vou dormir sozinha, gente. Foi muito, muito, muito triste, triste pra mim. Mas, graças a Deus, eu superei, eu superei, eu superei. Então, é isso. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou encerrar aqui porque eu falei muito, muito mesmo. Mas se você quer mais história de mim, pode deixar no comentário que eu vou trazer bastante para vocês me conhecer mais. Não se esqueça de deixar joinha, compartilha e deixa seu comentário. E se alguém me pergunta se eu tinha alguma mágoa com ela, se eu fiquei chateado com ela, eu não, quando ela foi, então eu me senti um pouco chateado, mas hoje em dia eu não me senti chateada com ela jamais, porque ela fez muito pra mim e foi plano de Deus, porque e, morando sozinha eu cresci bastante, então foi isso. Então vou lá, eu vou deixar esse vídeo pra editar amanhã. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Então essa história foi minha.
Então, se você quer mais história, se você quer o resto de história, como que foi quando eu morava sozinha, se eu conquistei algumas coisas, se eu comprei algumas coisas, só deixa no comentário, eu vou trazer mais história de mim pra vocês. Então, era isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande beijo, tchau, tchau, até um próximo vídeo, Deus abençoe.